Boa tarde. Desde março de 2020, vivemos momentos desafiadores por causa da pandemia do novo coronavírus. O que aprendemos sobre isso 14 meses depois? O que esperar por próximos meses e quais são as lições que ficarão quando tudo isso passar? Para este painel, recebemos o biólogo Fernando Reinach e Esper Calassi, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Para moderar essa conversa, eu chamo Samuel Alves, analista de Equities Research do BTG Pactual. Boa tarde a todos e bem-vindos. Boa tarde a todos. Queria agradecer bastante a presença do Dr. Esper Calassi, que está aqui comigo. Também agradecer a presença do Fernando Reinach, biólogo. Já começando aqui com a primeira pergunta para o doutor. Doutor, como é que o senhor avalia o estágio atual da pandemia, né? Da onde que a gente veio, como que a gente está, para onde que a gente está indo? Se pudesse passar um panorama. Muito obrigado. Bom, boa tarde, prazer estar aqui. Fernando, boa tarde para você. É difícil fazer uma análise profunda num período muito curto, mas o que eu diria é que, infelizmente, o Brasil está sofrendo ainda bastante com essa pandemia, com um número de casos que acaba levando a número de mortes que é mais que o dobro do pico que nós tivemos em 2020. Nós tivemos, desde a introdução do vírus no Brasil, em meados do fim de fevereiro, uma onda muito prolongada em 2020, que foi arrefecendo até o começo de novembro, mas a partir da segunda quinzena de novembro começou a ter um aumento de casos que culminou com o que algumas pessoas estão chamando de uma segunda onda, que acabou acontecendo no fim do primeiro trimestre de 2021. A gente estabilizou o pico dessa onda no fim de março, começo de abril, aí começou a ter sinais de queda, mas infelizmente nas últimas 1-2 semanas essa queda cessou e nós estamos tendo outra vez um aumento de número de casos, ainda sem repercussão do número de mortes. A epidemia brasileira no ano passado era assincrônica, a gente tinha casos acontecendo de forma descompassada, dependendo do estado e da região. E agora, nesses últimos crescimentos que a gente vem experimentando, a gente percebeu que sincronizou. E essa sincronia é ruim para o país, porque acaba fazendo com que regiões menos acometidas, que podem auxiliar no suporte a regiões mais afetadas pela ocorrência de casos, não consiga mais fazer isso. A gente notou isso muito aqui em São Paulo, que durante todo o ano de 2020, recebeu casos do país inteiro, mas infelizmente nessa última onda que vem acontecendo, que aconteceu no fim de março, começo de abril, isso já começou a ficar difícil, porque chegamos no topo da nossa capacidade, e agora a situação ainda não aconteceu, mas infelizmente está se desenhando um cenário que vai exigir uma dedicação ainda maior dos serviços de saúde, especialmente da região da Grande São Paulo. Bom, nesse cenário que é um desafio, né? Certa vez, ouvindo o Fernando falar, eu me lembro dele dizer que a gente tinha 3 soluções para a pandemia, né? Que chegou a se desenhar, né? Remédio, né? Que a gente buscou bastante e aparentemente a gente não tem, né? O distanciamento social, que na prática é difícil de fazer, embora na teoria ele funcione, né? E as vacinas, né? Então, queria ouvi-lo, Fernando, um pouquinho sobre essa terceira via, né, sobre as vacinas, como é que você avalia que a gente está atualmente com relação ao estágio de vacinação. Obrigado novamente. Bom, a questão das vacinas, a gente está muito atrasado em relação aos países desenvolvidos, né? A gente começou um pouco mais tarde e começamos, na verdade, graças a um esforço enorme do Butantan e também da Fiocruz de fazer umas parcerias e começar a produzir, ou na verdade embalar vacinas no Brasil, né? E até agora a gente está contando basicamente com 2 vacinas, a Coronavac do Butantan e a AstraZeneca, que é embalada na Fiocruz, né? Nos dois casos, a vacina mesmo, o princípio ativo da vacina tem vindo do exterior, principalmente da China. E então a gente, apesar de a gente gostar de falar que a vacina é nacional,
Na verdade, ela não é, ela é só embalada aqui no Brasil, né? Então, quando esses países atrasam, por algum motivo, os embarques, o sistema de embalagem desses dois institutos para, e isso determina a velocidade total. E a velocidade total não só é lenta, mas ela vem aos trancos, né? Quer dizer, uma semana consegue produzir mais, daí distribui, daí outra semana produz menos, não sabe bem quando vai chegar o insumo para fazer, então não consegue ter um planejamento adequado de distribuição, etc. Então esse é o principal problema, né? O outro problema que nós temos é que, claro, todo mundo sabe, o governo federal não quis comprar vacinas outras, né, principalmente a da Pfizer, e quando os resultados das vacinas começaram a aparecer, as eficácias da vacina, foi descoberto que a Coronavac provavelmente é a vacina menos eficaz que está por aí, né? E a AstraZeneca tem uma eficácia média boa, mas não melhor, e as duas vacinas de alta eficácia acabaram sendo a da Pfizer e da Moderna, que só agora o Brasil vai começar a receber, né? A diferença, tem uma diferença grande, não só na tecnologia, mas na maneira ou no poder dos fabricantes da AstraZeneca e da Coronavac, né? A AstraZeneca, apesar de ela não ser uma vacina de altíssima eficácia, ela é uma vacina muito bem conhecida, porque tem um número enorme de estudos. Porque a Inglaterra está usando muito, a Europa está usando, etc. Então, a gente sabe muito sobre elas e, claro, sabe dos problemas muito raros, mas que existem. Mas ela é uma vacina muito bem conhecida, entendeu? Então, ela é estudada contra as diferentes variantes. A gente sabe o que acontece quando os países vacinam com ela, o que acontece com os casos, etc. É um fabricante poderoso, ligado a uma universidade muito forte, que produz uma torrente de dados sobre essa vacina. Então, é uma vacina muito bem conhecida, a gente sabe as vantagens e desvantagens dela. A Coronavac é exatamente o oposto. A gente sabe que ela tem uma eficácia de aproximadamente 50%, talvez 60%. A gente ficou sabendo agora, semana passada, que essa eficácia e essa efetividade dela vai caindo na medida que ela é usada para pessoas mais velhas, né? E é muito baixo para pessoas maiores de 80 anos. E, na verdade, da Coronavac, a gente tem só um paper publicado, que é fase clínica 1 e 2. A fase clínica 3 tem um manuscrito, mas ainda não foi publicado. Esse estudo sobre a queda da efetividade tem um manuscrito também, mas também não está publicado. Tem os dados do governo do Chile. Então, ela é muito pouco conhecida. Por exemplo, a gente não sabe qual a eficácia dela contra a P1, a variante P1, não sabe qual a eficácia dela contra a variante inglesa, não sabe contra a variante indiana. Então, isso cria uma incerteza grande, porque, por um lado, se esses estudos tivessem sido feitos, ou quando a gente tiver o resultado, a gente pode descobrir que ela é tão eficaz quanto, e que não tem problema nenhum. Por outro lado, a gente pode descobrir que ela é menos eficaz. Então, ela tem ela tem esse problema que é intrínseco à vacina. O outro problema é que o grande mérito do governo de São Paulo, do Butantan, foi ter feito isso muito rapidamente. E antes da vacina ser aprovada, já tinha estoque embalado no Brasil, etc. Quando foi aprovado na Anvisa, teve uma pressão enorme contra o governo federal para conseguir utilizar a vacina. Isso fez com que a gente não atrasasse tanto o início.
Agora, o que aconteceu no Brasil é o seguinte, que a gente seguiu o programa de vacinação igual todo o resto do mundo está fazendo. A gente começa pelos mais velhos, acima de 80, depois vai abaixando as faixas etárias, depois coloca as pessoas, claro, também o pessoal da saúde vem antes, depois vai baixando a idade, depois põe as pessoas com comorbidade, onde a gente está. E no início da vacinação era só Coronavac. Depois começou a entrar a AstraZeneca, e nós estamos agora mais ou menos numa transição para ter meio a meio, e vamos começar a receber as vacinas da Pfizer. Agora, esse acaso histórico, vamos chamar assim, levou com que as pessoas, por exemplo, todo o pessoal da saúde e todo o pessoal mais velho fosse vacinado com Coronavac, que agora a gente sabe que ela tem um problema para pessoas de mais de 80 anos. Isso não é culpa de ninguém, quer dizer, a gente não sabia isso quando começou a vacinar, nem tinha condições de saber. Mas a gente tem uma inversão, né? As pessoas mais velhas, que são as que precisam de mais proteção, historicamente são as pessoas que têm maior taxa de mortalidade, etc., receberam o que talvez seja a pior vacina. Aí você vai indo para as pessoas mais jovens, começaram a receber a AstraZeneca. E daqui uns meses, o pessoal mais jovem ainda vai receber Pfizer, né? Então isso vai criar um problema para o Brasil, que ele vai ter que decidir nos próximos meses o que ele vai fazer com as pessoas mais velhas. A gente simplesmente vai deixar como está e vai continuar vacinando? Será que vai confirmar mesmo essa história que a Coronavac é menos eficaz, menos eficiente, efetiva? Então esses são os dilemas atuais, né? A outra coisa importante é um trabalho que saiu hoje, que eu estou querendo escrever sobre ele esse fim de semana, que é uma demonstração de que com as novas variantes, que tem uma infectividade maior, a chance de você controlar essa doença e levar os casos para muito próximo de zero exige vacinas de efetividade de acima de 80%. Esse é um estudo pessoal de Londres, já está publicado, não é preprint, nada, e mostra que você precisa de alguma coisa acima de 80%. Se você usar coisas abaixo de 80%, você vai, e que não inibam a transmissão, você vai ter uma situação endêmica, onde você controla, mas ainda tem caso, você tem um número baixo de casos. Enquanto que se você usar vacinas acima de 80%, esse 80 também não é um número muito preciso, porque isso é uma curva, né? Mas o que ele mostra é que as vacinas menos eficazes, se usadas sozinho, elas vão controlar a pandemia, mas você vai ter os países com essa doença endêmica, que é o que acontece em muitas doenças, né? Onde tem uma taxa baixa de vacinação, a doença volta, vai, etc. Obrigado, Fernando. Passando para o doutor, para comentar justamente, acho que esses pontos, até pela presença dele aqui, de ser um dos principais responsáveis até pelo estudo da Coronavac no Brasil, comentando um pouco esses temas, né, tanto a eficácia da Coronavac, proteção contra novas cepas e principalmente esse assunto que o Fernando comentava sobre proteção de pessoas mais velhas, enfim, gostaria de ouvi-lo sobre isso. Não, eu costumo dizer que a melhor vacina nessa situação que nós estamos passando de escassez é a vacina que está no braço das pessoas. A gente, evidentemente, não podia continuar na situação que estava no começo do ano, onde as pessoas de mais idade, que são as que padecem mais da infecção pelo novo coronavírus, continuassem lotando as nossas UTIs. Então, ter iniciado, e o Fernando falou isso muito bem, o programa de vacinação com o que tínhamos, e no caso era a Coronavac, eu acho que foi uma medida acertada. A segunda coisa é que a gente começou a observar uma efetividade da vacina em vários estudos que foram feitos, tanto no Brasil quanto, como foi mencionado, no Chile.
No Chile, a redução de hospitalização é projetada por ser de 86% entre os vacinados. Aqui nós vimos efetividades, né, que seria o uso da vacina no dia a dia, que aproximou dos achados do estudo fase 3, que tem os seus dados em publicação antes de revisão pelos pares, já está disponível para todo mundo, que a efetividade para a redução de internação é ao redor de 80%. A gente também viu nesse estudo que, a despeito de nós não termos ainda uma observação num estudo extremamente rigoroso para, por exemplo, a circulante brasileira, variante P1, nós vimos que esses estudos de efetividade realizados em Manaus e aqui em São Paulo foram num ambiente onde estava tendo P1, e também a capacidade do soro das pessoas vacinadas com a Coronavac em neutralizar a variante P1 se confirmou nos resultados que a gente gerou. Nesse momento, eu acredito que a melhor forma é a gente mitigar um pouco a carga de casos que temos de Covid, mas principalmente aqueles que procuram os hospitais. Lá para o fim do ano, a gente teve a oportunidade de discutir isso antes nesse nosso bate-papo aqui. Muito provavelmente a gente vai ter várias vacinas na prateleira, onde aí a gente pode, na abundância de oferta, começar a escolher quais são as melhores opções, combinações e estratégias que atendam várias dessas preocupações que foram levantadas aqui. Nós devemos usar vacinas diferentes dependendo da faixa etária, nós devemos usar combinações de vacinas, nós devemos usar vacinas que atuam melhor contra uma determinada variante, caso ela se mostre mais ameaçadora para o escudo vacinal que você conseguiu com uma outra vacina. E a gente não pode esquecer que, a despeito de a gente ter visto esse dado que preocupou muita gente, todas as vacinas que a gente conhece têm um problema de claudicar na medida que você chega na população muito alta de idade. Quer dizer, você passa de 80 anos, as vacinas todas acabam sofrendo porque o nosso sistema de defesa também envelhece nessa faixa etária. Então, a gente tem que analisar com cautela esses dados para também a gente criar estratégias que aproveitem o que nós temos nesse momento, mas à medida que forem aparecendo as outras vacinas, a gente puder levar essas coisas todas em consideração para mitigar esses problemas, a gente faça isso da maneira mais racional possível. Dentro desse ponto, Fernando, você que é um estudioso amplo do assunto, como é que você vê a questão da memória imunológica, né? Dentro desse cenário, talvez a gente chegar no fim do ano, a gente poder escolher a vacina, né? Que o doutor Esper comentava. Você acredita ou já viu algum dado em algum estudo sugerindo, né, uma necessidade ampla, né, de reforço vacinal, né, das principais vacinas que estão sendo utilizadas no mundo? O que sugere-se até agora em termos de tempo, né, de janela imunológica? Olha, para as vacinas em si, a gente tem pouco tempo de grupos vacinados para estudar, então esses estudos estão começando, né? Eu acho que a boa notícia, verdadeiramente boa notícia, são 2 trabalhos que saíram na Nature essa semana, que mostram que nas pessoas infectadas, certo? Que ficam protegidas, né, ou ficam razoavelmente protegidas, a memória imunológica dura muito e é muito forte. É o primeiro estudo muito detalhado sobre isso. Esses autores, inclusive, eles acham que deve durar vários anos e eles têm dúvida se vai precisar revacinar as pessoas, né? Por outro lado, a gente sabe que, do ponto de vista das vacinas, com as novas variedades, algumas variedades principalmente, a vacina perde um pouco da eficácia e provavelmente da efetividade dela. Quanto ela perde, varia muito de cada vacina, não tem medidas muito precisas sobre isso. Então, já tem muitas companhias que estão desenvolvendo versões 2.0 das vacinas e já tem vários países comprando essas versões 2.0, né?
Isso encaixa nisso que o Esper falou. Quer dizer, mais para frente a gente precisa começar a planejar como é que vai ser o Programa Nacional de Imunização para coronavírus no Brasil. Eu fico insistindo que a gente tem que começar a discutir isso hoje, porque o que tem acontecido no Brasil é que a gente sempre chega tarde na desgraça, né? Quer dizer, a gente acaba levando um susto quando chegam os novos picos. Agora, por exemplo, está chegando a Indiana, tem 6 casos de Indiana, mas da variante indiana, né? Mas provavelmente ela já está circulando aqui. Pra vocês terem uma ideia, tem só 400 casos de P1 formalmente documentados no Brasil, pelo que eu vi no Adolfo Lutz, né? E ela provavelmente já deve ser dominante. Então, a gente não tem capacidade laboratorial para fazer esse acompanhamento, né? Quando não tinham variedades específicas do Brasil, isso era um problema menor, porque era o mesmo vírus no mundo inteiro, você usava os dados de outros países para fazer as previsões no Brasil. Agora, com variedades daqui, exige certos estudos mais cuidadosos feitos aqui, né? Então, o que eu acho é que o Esper tem razão, quer dizer, a melhor vacina hoje é a que está no seu braço. Eu fui vacinado com Coronavac e estou super feliz. Mas eu acho que quanto mais cedo esses problemas começarem a ser tratados, mais chance é de a gente se organizar. Porque vocês viram como é, quer dizer, quando você quer comprar um lote de vacina atualmente, você começa a negociar hoje, leva um tempo para negociar e entrega daqui 6 ou 8 meses. Então, por exemplo, se o Brasil quer, ou decide que quer usar essas vacinas 2.0 contra variedades, ele tem que começar a pensar nisso hoje, né? Então, tem um tempo longo entre você planejar, pensar e executar e a coisa acontecer. E esse tempo é muito maior do que o tempo do vírus. Esse é o problema, entendeu? Então, esse ritmo lento no Brasil de decisão, de execução, etc., o vírus não se importa nada com isso, ele tem a velocidade dele, né? E como a gente sabe, como a gente tem poucas medidas de contenção, a velocidade dele é muito alta, né? Então, você pega na cidade de São Paulo, a gente mediu, a gente sabe que 42% da população já foi infectada, tá certo? Tem anticorpos contra o vírus. E você sabe que dos que foram vacinados, uma parte foi vacinada, eram pessoas já infectadas que foram vacinadas, e outra parte, mais ou menos 60% dos vacinados, ainda não tinham sido infectados. Então, você soma esses 8%, 9% com os 42%, a gente já sabe que a gente tem mais ou menos 50% da cidade com algum tipo de anticorpo. Mas, desses 52%, 42% são pessoas que foram pegas pelo vírus. Então, se a gente não quer que essa desproporção continue, é essencial vacinar o mais rápido possível e com a vacina mais eficiente possível, porque você quase tem que vacinar 2 pessoas com a Coronavac para ter o mesmo efeito. Isso não é um raciocínio bem correto cientificamente, mas é mais ou menos isso, quer dizer, como a eficácia é 50% e a outra é quase 100%, quase você precisa vacinar 2 para ter o resultado como se vacinasse 1, né? Então, a minha preocupação no Brasil é que tudo ocorre muito lentamente, entendeu? Então, nós estamos preocupados agora com a chegada dos insumos, saber se a fábrica da Fiocruz vai funcionar mesmo e a Fiocruz vai conseguir produzir o IFA no Brasil, quando ela vai conseguir assinar esse acordo com a AstraZeneca para produzir o IFA. E é bom lembrar que essas fábricas na China já assinaram esse acordo anos atrás, já produzem e mandam para o Brasil, tá certo? Então, quando a gente vai ter o IFA nacional da AstraZeneca? E será que vale a pena? Será que o Butantan vai conseguir fazer o IFA da Coronavac no Brasil? Eles estão achando que isso vai ser para o ano que vem. Então, você tem que pensar hoje as estratégias do ano que vem e não confundir esse pensamento
hoje sobre o futuro mais ou menos distante com a nossa prática hoje. Que na prática é o seguinte, o que passar na frente você usa e vacina o maior número de gente possível, como o Esper falou, entendeu? Mas as pessoas às vezes acham que você tentar conversar sobre esse futuro mais distante desestimula as vacinações atuais. Por exemplo, pessoas ficam desconfiadas, pessoal mais velho desconfiado da Coronavac, esse tipo de coisa. Um pouco disso pode ser verdade, mas eu acho que uma discussão aberta, porque mesmo uma vacina como a Coronavac, numa pessoa de 80 anos, é melhor que ela não ser vacinada. Sim. Se você tiver opção, usa outra. Dentro dessa organização, né, que você comentava, Fernando, queria ouvir o doutor aqui com relação a prazo, né, para a gente ter uma imunização de rebanho, né, o que seria necessário, né, para uma imunização de rebanho de controle efetivo, né? Você comentava há pouco o caso do Chile, né, comparando com os Estados Unidos, aí até ia ser interessante fazer a comparação com o que a gente tem aqui no Brasil, né, o caso de Manaus, né, o que a gente viu nos estudos lá em termos de imunização de rebanho lá em dezembro, com o que a gente viu em São Paulo, que é o que o Fernando fazia referência. Então, eu acho que embora a gente tenha que respeitar o fato de que cada vacina vai ter um desempenho um pouco diferente, o que a gente está percebendo é que o vírus admite pouco a percentagem de pessoas suscetíveis para continuar sendo transmitido. Em outras palavras, basta que tenha um núcleo de pessoas que ainda não tenham tido a infecção ou não tenham tido a vacinação para o vírus encontrar o seu caminho e disseminar. O exemplo foi o que aconteceu em Manaus. A despeito de ter-se feito um projeto de pesquisa que mostrou que mais de 50% das pessoas já estavam protegidas por infecção pregressa, no começo de 2021 a gente teve aquela tragédia, quer dizer, um aumento muito grande no número de casos. Então o vírus, infelizmente, tem essa habilidade. Ele encontra seu caminho numa percentagem não tão alta de pessoas que ainda podem pegar a doença. E esse número que o Fernando trouxe, de cerca de 50%, é parecido com o que a gente tem aqui em São Paulo. Então, infelizmente, a gente ainda está muito vulnerável. É possível que o vírus também encontre seu caminho e cause uma onda de disseminação que seja devastadora, que a gente tem que tomar muito esse cuidado. Acho que essa onda vai perdendo o seu poder de devastação na medida que você vai vacinando as pessoas de mais idade, porque a mortalidade da doença tende a cair. Tanto é que o número de pessoas que interna no hospital tem uma idade média mais baixa do que tinha no ano passado, muito provavelmente por causa do efeito já que a gente está contabilizando das vacinas aqui. Tudo isso posto, há algumas projeções matemáticas que apontam que para você conseguir inibir a circulação do vírus de uma forma extremamente eficaz, você tem que imunizar preferencialmente todo mundo acima de 30 anos de idade. Nós nunca vamos conseguir vacinar 100% da população por causa da receptividade da vacina estar sofrendo ataque. Embora o Brasil seja um país que há uma receptividade à vacina muito maior que a maioria dos outros países, cerca de um pouco menos que 20% da população ainda encontra resistência pessoal para receber vacinas, o que é um problema. Mas se a gente conseguir vacinar a população adulta que seja, muito provavelmente a gente vai ver o que foi visto na Inglaterra, o que foi visto em Israel, o que está sendo visto em alguns estados americanos, onde a taxa de transmissão da doença caia suficientemente para a pressão no sistema de saúde reduzir. E eu vou aproveitar aqui para fazer o seguinte comentário. O que é o melhor delineador, ou o melhor indicador de que você vai entrar numa situação de tranquilidade é o número de casos. É o número de casos, especialmente que exige internação. Embora a gente vá avançando na percentagem, só dá para ter tranquilidade de começar a discutir cada vez mais a ampliação das atividades, mas principalmente a flexibilização das medidas que a gente aprendeu a tomar no começo de 2020, quando o número de casos na porta dos hospitais foi muito baixo.
Então, a gente vê, muitas vezes, as expectativas das pessoas se adaptando, né? Você, está um pouco melhor, vou começar, isso vai diminuindo, acomodando a expectativa, que não leva em consideração o fato que a gente ainda está tendo muito caso em várias regiões do país, e São Paulo não é diferente. Perfeito. Fernando, mudando um pouco de assunto, falando um pouquinho sobre velocidade na vacinação, a gente viu, mesmo com um número razoavelmente normalizado, né, da Oxford, da AstraZeneca na Fiocruz, a gente viu uma desaceleração agora em maio, né, no número de vacinados, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Se você imagina que a gente está enfrentando algum problema no ponto de vista de distribuição, ou até pela questão da ordem dos grupos prioritários. Olha, eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem uma infraestrutura fantástica com o SUS para vacinar, uma capacidade de vacinação muito grande. Nós ainda não estamos num ponto que está sobrando vacina, entendeu? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles já estão ligando para as pessoas, falando, olha, como você não se vacinou? Vem aqui, se vacina, etc. Tal. Eles estão tentando, as pessoas que estavam desesperadas para ser vacinadas já foram. Agora você tem que lidar com as pessoas que têm uma certa resistência. Nós estamos longe disso no Brasil, longe. Então, o que está acontecendo com a diminuição do ritmo, na verdade, é a produção, entendeu? É a chegada desses insumos do exterior, uma certa confusão que teve lá atrás, se devia segurar para a segunda dose, se não devia segurar, mas no Brasil tem se você tivesse, eu estou chutando aqui, mas eu acho que se tivesse o dobro de vacinas, você vacinava o dobro de pessoas, pelo menos nos próximos meses, entendeu? Então, nós estamos com um problema de falta de vacina mesmo. Essa é a minha percepção, eu acho que o Esper está mais próximo, ele pode falar. Mas também tem um outro aspecto, voltando um pouco para a questão do Esper, é o que está acontecendo no Chile, né? O Chile, se você olhar os dados, o Chile a maior parte é Coronavac, então ele é muito parecido com o Brasil, com um pouco de AstraZeneca misturado com Pfizer. Mas é um país que a gente podia chamar um país Coronavac. E ele tem uma taxa de vacinação por milhão de habitantes que está próximo ou já passou a Inglaterra, tá certo? E está próximo dos Estados Unidos. E o que você está observando lá, e isso é um problema que ninguém está entendendo ainda, é que o número de casos não está caindo, como o Esper falou corretamente, é o que a gente precisa ver mesmo, o número de casos, principalmente o número de casos graves. No Chile está aumentando, e nas últimas semanas está aumentando mais rápido do que está aumentando no Brasil. Então o Chile é o Brasil amanhã, entendeu? Lembra daquela propaganda, que não sei o que, do argentino, muitos anos atrás? O Chile é o Brasil amanhã. É um país com muita vacinação de Coronavac, é um país que está tendo dificuldades no distanciamento social, portanto, ele é mais parecido com o Brasil do que os países que implantaram mais rígido, mas ele tem uma taxa de vacinação muito alta, que no Brasil a gente vai levar mais 6 meses para chegar nela, e não está caindo, entendeu? E é isso que me deixa preocupado, porque isso pode ser alguma peculiaridade do Chile, alguma questão de distanciamento social, algum problema desse tipo, ou alguma variedade, alguma coisa assim, ou pode ser alguma coisa relacionada ao mix de vacinas no Chile. Está ficando claro agora também, apesar de não ter dados muito certos, que algumas vacinas, elas não impedem que você fique doente, que você pegue o vírus e transmita para outras pessoas, mas ela impede que você tenha um caso grave. Essas vacinas já são fantásticas por si só, quer dizer, se todo mundo só pegar 2 semanas de febre, ficar em casa e ninguém for para o hospital, é um sucesso enorme, mas o vírus continua se espalhando. E tem outras vacinas que elas barram a invasão do vírus tão rápido que é difícil essa pessoa infectar outras pessoas. E é essa a crença do CDC americano, e é por isso que eles estão começando a tirar as máscaras lá.
eles acham que as pessoas vacinadas podem até pegar, o vírus vai, invade a garganta e tal, mas elas não chegam a infectar outras pessoas. É por isso que o CDC, isso ainda é um pouco polêmico, o CDC tomou essa medida nos Estados Unidos e hoje em dia eles falam que se você já foi vacinado, você não precisa usar máscara. Se você não foi vacinado, você precisa usar máscara. Isso também é um incentivo para as pessoas se vacinarem nos Estados Unidos, mas são essas vacinas de RNA que são claramente muito potentes, né? Então, como é que vai ser as outras vacinas? Quando a gente vai saber? Porque é uma vitória, entendeu? Se tiver uma vacina que ninguém seja internado e o vírus continue se espalhando, é uma vitória, porque você transformou uma doença séria, que mata 1,5% dos infectados, numa doença mais parecida com uma doença leve, onde você passa 2 semanas de cama, não vai para o hospital e sara. Uma vacina que faça isso já é uma grande vitória, né? Sem dúvida. E dentro dessa vitória, né, e desse cenário de preocupação, né, eu acho que acaba tendo a questão das cepas, né, que o doutor até comentava há pouco. Como que o senhor vê hoje o risco, né, dessas novas cepas, né, principalmente essa indiana, né, no Brasil, o risco dela se tornar eventualmente dominante? Queria ouvi-lo até do ponto de vista científico mesmo, né, como que está sendo essa evolução do vírus, né, e qual o risco que a gente acaba incorrendo, né, nessa evolução dele. Então, você sabe que no começo da pandemia, a noção que se tinha era que a chance do vírus ter capacidade de acumular mutações que levassem a escape era de que era raro. A gente achava que era pouco porque, do ponto de vista científico, um vírus que é muito longo, tem muitos genes que participam, ele teoricamente toleraria poucas mutações. E, de fato, o acompanhamento das sequências no mundo inteiro mostrava que o acúmulo de mutações era muito pequeno. Você compara isso, por exemplo, com o vírus influenza, que causa gripe, o Coronavac está um degrau bem mais abaixo. Mas o tempo mostrou que apareceram variantes. Essas variantes são mutantes que têm uma vantagem. E o que o vírus considera como vantagem é a sua capacidade de multiplicar e ser transmitido. Você olha para uma determinada região que tem um determinado vírus, depois aí vem uma variante e toma conta. O que o vírus está procurando com isso? Ele está querendo, ele achou um jeito de se multiplicar e transmitir mais rápido. Não necessariamente isso reflete numa doença mais grave. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas só para salientar que quando aparece uma mutante, uma variante, que domina, é porque ela tem alguma vantagem na transmissão. Qual é o problema dessas variantes? É que a gente não sabe, primeiro, se elas vão representar uma ameaça para o escudo vacinal, por exemplo, para a Coronavac, para a AstraZeneca, para a Pfizer e qualquer uma outra. Então, toda vez que a gente identifica uma variante, surge essa preocupação, o Fernando mencionou várias vezes isso, que é alguma coisa que preocupa a todos. A gente tem que olhar dados que mostrem, primeiro, em laboratório, se o soro de pessoas vacinadas com as vacinas disponíveis até então é capaz de inibir a multiplicação do vírus no laboratório, primeira evidência. E a segunda evidência, se a gente não encontra escape dentro da epidemia, de, por exemplo, pessoas vacinadas que começam a ter muito caso de Covid causada pela nova variante. Então, essa vigilância molecular vai ser fundamental, que também foi mencionado aqui. Você tem que criar um sistema aqui no nosso país, ou implementar um sistema eficiente, para notar algum escape precoce. Até agora, a principal variante que traz preocupação foi aquela primeiro identificada na África do Sul, chamada B1351, porque há indícios que, por exemplo, contra a vacina da Johnson ou Johnson ou Janssen, ela teve um desempenho um pouquinho menor comparado com o que ela enfrentou na variante inglesa. Nós temos alguns dados até agora mostrando que essa variante indiana que surgiu, saiu isso ontem, consegue ser neutralizada por pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca e da Pfizer. Boa notícia.
mas ainda não é suficiente para nos dar total tranquilidade. Então, de uma certa forma, a gente vai ter que fazer essa investigação e acompanhamento para ter certeza que não há escapes significativos. Mas eu vou aproveitar e fazer mais um comentário para dizer que a gente está percebendo nesses surgimentos de variantes uma coisa curiosa, que é o que a gente chama de, em várias delas, há uma evolução do vírus chamada evolução convergente. O que isso significa? A variante P1, por exemplo, tem algumas mutações que são muito parecidas com a variante da África do Sul, a B1351. Ora, elas surgiram em lugares diferentes do globo, no entanto, elas dividem algumas características que chamam muita atenção. O que isso significa? Muito provavelmente que o vírus está encontrando o seu caminho na multiplicação na capacidade de se multiplicar melhor na célula que ela infecta. E esse caminho parece que é comum em diferentes lugares, por isso esse nome convergência. Então, cada vez o vírus enfrentando uma pandemia, onde ele tem solo virgem para se multiplicar e se expandir, achar o caminho melhor nas células das pessoas para se multiplicar melhor. Isso traz uma certa esperança que para um futuro, se arrumar tudo mais ou menos nesse caminho, a gente esteja mais próximo de uma oportunidade para descobrir uma vacina que a gente chama universal, que ela pudesse enfrentar todo mundo. Então, é essa expectativa que tem motivado todo mundo, e eu acho que o Fernando está coberto de razão quando ele traz isso, que nós temos que discutir o futuro. Nós temos que ir para adiante e fazer o que nós não fizemos no ano passado, que era traçar uma estratégia de vacina, de investimento nacional, que abraçasse um número maior de possibilidades da gente abarcar em vacinações com produtos diferentes para ir testando aqui no nosso país, mas agora fazer essa discussão do futuro, que é o que nós queremos, quais são os produtos que têm a possibilidade de serem plásticos para adaptar às próximas cepas. Como nós vamos trazer a produção dessas vacinas para o Brasil, que é um dos problemas que ele salientou muito bem e está coberto de razão. Nós temos que ter a capacidade de ter independência na produção, que infelizmente a gente não tem nesse momento. Então, levando em consideração tudo isso, acho que cabe essa discussão que vislumbre todos esses cenários para a gente se preparar melhor no futuro, que vai passar pelo investimento em tecnologia, inovação, ciência e desenvolvimento. Avançando um pouco no tema, Fernando, se pudesse falar para a gente um pouquinho sobre combinação de vacinas, se você já teve conhecimento de algum estudo, né, que mostre aí que combinação de vacinas pode ser um pouco mais poderosa que vacinação em específico de um tipo apenas, ou se isso pode trazer até algum tipo de sequela, né, para os indivíduos, enfim, não sei se já teve conhecimento. A gente tem algumas evidências, né, de combinação de Coronavac com Oxford AstraZeneca acidentalmente no Brasil? Olha, dos estudos que eu conheço, só tem um estudo na Inglaterra entre Pfizer e AstraZeneca, que são as duas principais que eles usam lá, e tem um estudo onde eles realmente vacinaram pessoas com uma dose de uma dose de outra, ou depois de duas deram um booster, um reforço com a outra, tal. E eles mostraram, o que mostrou é que quando você usa uma segunda vacina, você tem um pequeno aumento nos efeitos colaterais. A pessoa, se ela fica com o braço um pouco doendo, vai ficar mais doendo. Se tinha, sei lá, 1 hora de febre, vai ter 3 horas de febre, entendeu? Um pouco de aumento nisso, mas nada sério, e um aumento significativo na proteção. Esse é o único estudo que eu conheço. Normalmente, um monte de vacinas, um monte de doenças, a gente mistura vacinas ao longo da vida da pessoa. Então, eu acho que a expectativa é que isso não seja um grande problema, mas tem muito poucos estudos ainda nisso. O problema que a gente tem aqui no Brasil, de novo, entendeu? Pega esse exemplo, é bom. No caso da AstraZeneca, esse estudo foi feito. Alguém vai ter que fazer o estudo com a Coronavac, né? Então, esse é um problema aqui no Brasil.
que a gente tem um parceiro chinês que não é muito grande, a gente tem um problema no Brasil de capacidade de execução dessas coisas, e agora nós estamos vivendo um problema que nós vivemos exatamente há um ano atrás. Um ano atrás a gente estava desesperado para conseguir testar as pessoas no Brasil. Então, tinha confusão, teste pega a pessoa que já foi infectada, ou pega a pessoa que está transmitindo, não pega, tal, não tem teste, não importa o teste. A gente não conseguia executar os testes, filas enormes, tal, né? Hoje, esse problema está mais ou menos resolvido. O Brasil testa muito pouco, mas está testando as pessoas que aparecem com sintomas, né? Mas agora a gente tem um segundo problema. A gente precisa identificar as variedades, as variantes que circulam no Brasil, né? E aí é uma tecnologia mais complicada, que exige sequenciamento de DNA. E, de novo, nós estamos atrasados. E é meio normal, porque a gente não tem tantos laboratórios e tanta tradição de fazer isso. E, na verdade, o único país que faz isso de maneira extensiva é a Inglaterra, que hoje está sequenciando todos os casos. Claro que o número de casos lá baixou muito, mas eles sequenciam todos, então eles sabem. Essa semana, X% do caso é indiano, eles estão reportando agora, indiano duplicou, mas estão sequenciando todo mundo. Mas você tem que lembrar que a Inglaterra foi onde foi executado o sequenciamento humano, né? Então eles sempre foram líderes nisso aí. Então agora nós vamos montar um sistema desse. Vai levar meses para isso ter um volume razoável para a gente saber o que está circulando no Brasil, né? E isso vai ser importante, a gente saber isso, para a gente planejar as vacinas. Porque não adianta você ter um menu com várias vacinas e a efetividade ou a eficácia delas para cada variedade e você não saber a variedade que você tem. Então, eu acho que o que o Esper falou também é muito importante, né? Hoje tem uma discussão, quer dizer, quantos... É interessante isso, porque é um problema de chave e fechadura, né? O vírus, ele entra através de um receptor que tem nas células humanas. Esse receptor, ele não pode ser muito diferente entre os humanos, porque senão ele não pode sofrer mutação e ele é muito parecido em todos os seres humanos. E o vírus entra via esse receptor. Então, é uma questão assim, vamos supor que o vírus é a chave. Quantas chaves diferentes abrem uma fechadura? Tá certo? Então, não é todo tipo de chave. Então, se o vírus fizer uma chave muito grande, não vai encaixar na fechadura. Se fizer muito pequena, não encaixa. O que o Esper estava tentando explicar nessa evolução convergente é isso, que tem um número limitado de chaves que cabe na fechadura que é o receptor na célula humana, né? Então tem uma esperança que a gente consiga mapear isso. E se isso for mapeado e for um número pequeno, a gente talvez possa ter uma vacina universal. Agora você pega o caso da gripe, a gente nunca conseguiu fazer isso. Até hoje você tem que fazer uma vacina nova todo ano. Dentro desse número limitado, né, de chaves, né, queria ouvir o Dr. Esper também com relação à combinação de vacinas e eventuais sequelas, né, tanto do processo vacinal em si como da própria infecção por Covid. Sabe que eu escrevi um artigo na minha coluna da Folha de São Paulo, no começo de junho, justamente sugerindo que a gente já começasse a fazer os estudos de combinações. Porque o Brasil antes, naquela época, era o campo principal desejado por todas as indústrias farmacêuticas para testar as vacinas, porque a gente estava numa onda pandêmica atrasada em relação ao resto do mundo. A gente já estava com estudos aqui da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Johnson / Johnson. Faltou essa visão estratégica, da gente já começar aqueles estudos lá naquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito lógico a gente imaginar que combinações de vacinas possam surtir um efeito mais duradouro e mais potente da ação desses produtos. Eu trabalho há aproximadamente 25 anos com desenvolvimento de vacinas para HIV/AIDS.
E a estratégia que beira a possibilidade de dar certo são combinações contra um vírus que é extremamente mutável e que tem uma variabilidade no mundo enorme. Então, essa noção de combinar vacinas deveria ser uma forma da gente explorar melhor o uso de todas elas. Então, acho que cabe essa discussão. Esse resultado preliminar, AstraZeneca 2 doses, mais Pfizer 1 dose, é um indício forte disso. E nós temos aqui condição de, se não temos uma vacina ideal, combinação dessas vacinas pode chegar próximo de ter uma vacina ideal. Então, eu acho que vale a pena ir nesse caminho. Todas as pessoas que já têm uma resposta imune contra o novo coronavírus, quando recebem a vacina, qualquer que seja ela, a chance de ter efeitos adversos, quer dizer, essa dor no corpo, mal-estar, dor no braço, até um pouco de febre, aumenta. Isso é reflexo do seu sistema de defesa já ter reconhecido aquele antígeno antes, aquele germe antes, e ele reage mais forte. Então, é esperado também que essas reações pós-vacinais se intensifiquem, quer seja numa pessoa que já teve coronavírus, quer seja numa pessoa que já recebeu um esquema completo de vacina anteriormente. Bom, a gente já está quase estourando o nosso tempo, já vou chamar as considerações finais aqui dos nossos convidados. Primeiro começando com o Fernando, queria nessas considerações finais, Fernando, se você pudesse falar um pouquinho sobre lições aprendidas, né? Até o tema do nosso painel, o que você imagina aí que a sociedade vai ter como lição aprendida dessa pandemia? Obrigado pela sua participação. Olha, eu acho que a grande lição dessa pandemia é trazer para a humanidade um pouco de humildade perante a natureza. Na história do homem, a gente sempre acha que a gente está imune aos percalços da natureza. E a tecnologia sempre nos deu essa garantia. Então, lá atrás, o primeiro cara que fez um casaco, ele conseguiu se livrar um pouco do frio, porque antes ele não tinha casaco. O primeiro cara que fez um sapato, depois fez uma casa, depois fez... E aí você vai, né? E o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos levou o homem a achar que não tinha mais perigo na natureza, entendeu? Você vai passear, não tem um leão que sai correndo atrás de você e te come, entendeu? Você sabe onde tem o leão, você tem o guia, você tem espingarda, não sei o que, você está produzindo. Então, o homem ficou muito se achando com a bola toda, entendeu? Não vai ter problema com a natureza, a gente precisa se preocupar com a economia, a gente precisa se preocupar com isso, com aquilo, e a natureza é um problema resolvido, entendeu? Eu tenho mais medo de uma crise no mercado financeiro, uma coisa qualquer, do que uma crise que venha da natureza. Eu acho que essa pandemia, ela mostrou que a gente não está imune dos problemas que vêm da natureza. Se você olhar objetivamente, dentro do contexto das espécies no mundo, esse vírus é vagabundo, entendeu? Ele mata 1, 2% da população, entendeu? É uma tragédia matar 1 ou 2, mas é 1, 2, não é 50, não é 30, não é 70, né? Então, eu acho que isso vai ser útil para o homem abrir os olhos, entendeu? E ficar mais preocupado que a natureza ainda pode dar muitos sustos na gente. E isso vai ter um impacto, eu espero, na percepção da preservação do meio ambiente, de todas essas outras coisas, que são ameaças que vêm da natureza, por nossa atuação, né? Então, no meu ponto de vista, derrubar um pouco essa arrogância do homem moderno, de que não, a natureza não é um problema, se eu tenho dor de cabeça, eu tomo aspirina, se eu tenho isso, daí tudo bem, eu tenho medo de um câncer, eu tenho medo de uma coisa dessa, mas fora isso não tem. Aí aparece um vírus e de repente você tem um caos durante 2 anos no planeta, e é um vírus vagabundo, em termos
de porcentagem da população que mata. Tem na natureza, o número de vírus que mata 30%, 40% de uma espécie é comum. Teve um vírus aqui no Brasil que matou 90% da produção de camarão na costa brasileira. Tá certo? 90%. Então, eu acho que essa é a reflexão, entendeu? E que a ciência salvou novamente, né? A gente conseguiu fazer as vacinas, conseguiu fazer os testes. Eu acho que a batalha, em termos tecnológicos, está ganha. É uma questão de executar agora e saber quantas pessoas vão morrer até a gente conseguir vacinar todo mundo e controlar esse vírus. Mas ela, basicamente, está ganha. Imagina onde a gente estaria hoje se esse vírus fosse parecido com a AIDS, que depois de não sei quantas décadas ainda não tem vacina, né? Obrigado, Fernando. Dr. Esper, suas considerações finais, o que fica de legado para essa crise? Bom, eu queria primeiro agradecer o convite e aproveitar que eu estou num congresso de CEOs para dizer que eu acho que armas do futuro para qualquer nação vão ser a gente ter uma capacidade de reagir a ameaças como essa que o Fernando sumarizou aqui no final. E a gente precisa de parceria. O Brasil tem bons pesquisadores, tem bons centros de pesquisa, mas eu acho que a estrutura e o ambiente que a gente tem ainda está muito aquém do que a gente precisa para pensar o nosso país do futuro. A gente conta um pouco com o apoio governamental, que infelizmente está sofrendo nesses últimos anos por causa de tudo que a gente está passando. O investimento em pesquisa no Brasil caiu bastante. O nosso parque de empresas de biotecnologia é extremamente restrito. A gente precisa, de alguma forma, encontrar meios de fomentar isso, porque há uma sede internacional e um panorama de crescimento muito grande, e a gente precisa da ajuda de todos, do setor privado, fazer parte dessa construção, para a gente encontrar os nossos caminhos de combater as novas pandemias que virão. Nós sabemos disso. Muito obrigado mais uma vez. Dr. Esper, Fernando, muito obrigado. Boa tarde a todos.